Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Programa Florescer Violeta. Eu sou Sidney Rosa. Para você que já me conhece, para você que já ouve, para você que aguarda e acompanha aí o nosso programa, muita gratidão. Sempre muita gratidão a você. Para você que assiste depois pelo meu canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta, também muita gratidão a você. Daqui a pouquinho esse programa vai estar lá no meu canal. Você pode acompanhar todos os outros programas que eu já fiz aqui nesses quase 9 anos, quase 10 anos na realidade de Vibe Mundial. Estão todos lá. Você entra no meu canal, encontra o tema, ouve, assiste no momento que você estiver mais tranquilo, mais tranquila, e fico à sua disposição. No meu canal fica aparecendo lá o tempo inteiro o número do meu celular. Você manda uma mensagem para mim, grava um áudio, manda pelo WhatsApp. Se quiser enviar a mensagem pelo próprio YouTube também, você pode enviar. Mas hoje tudo é tão fácil, né? Pelo WhatsApp. Então você pode me mandar pelo WhatsApp, eu vou te respondendo, a gente vai conversando, você vai tirando as suas dúvidas sobre o tema que a gente vai falar aqui, sobre o tema que você ouviu, que você acompanhou, eu fico à sua disposição, né? E você sabe também que não existe coincidência, principalmente para você que pode estar aí chegando pela primeira vez aqui no programa, ao vivo, nessa sexta-feira, ou então no próprio canal, né, que está vendo, assistindo pela primeira vez. Não existe coincidência, não existe acaso. Existe uma razão, existe um sincronismo, existe uma sintonia para que você, de alguma maneira, ouça, assista o que a gente vai conversar aqui, o que eu vou falar aqui, e que, de alguma maneira, pode te ajudar. De alguma maneira, pode trazer aí, pode levar, né, para você informação para que você possa se entender, para que você possa se conhecer melhor. Essa é a base do meu trabalho. A base do meu trabalho é o autoconhecimento. É levar para você informações sobre você que estão aí nessa área, nessa instância psíquica do inconsciente e que movimenta a nossa vida, né? Essa instância psíquica do inconsciente, ela movimenta 90% das nossas ações. É muita coisa, né? Muita coisa. E tudo isso sem, absolutamente, de forma, de fato, inconsciente, sem a gente perceber, nós estamos fazendo aquilo que a gente já não quer mais fazer, a gente está deixando de fazer aquilo que a gente quer fazer. É assim que funciona. Nesse inconsciente estão ali várias informações, estão as nossas feridas emocionais, estão os traumas. Claro que também tem consciência, tem informação positiva também, claro que sim, mas tem todas aquelas que de alguma maneira nos prendem, tem todas aquelas que de alguma maneira influenciam de uma forma não saudável o nosso dia a dia. Então é importantíssimo a gente ter esse conhecimento, ter essa consciência disso que está inconsciente. Porque senão a gente fica aí passando pela mesma coisa, pelas mesmas coisas, e a gente não ultrapassa. Quando a gente ultrapassa, a gente cresce, a gente supera, a gente vai em frente, o campo se abre e a gente vai ter muito mais acesso às nossas prosperidades. Que até então a gente não acessa por conta, principalmente. Claro que não é só isso, óbvio, não é? Mas muita coisa é por conta desse inconsciente. Por exemplo, as promessas, né? Estamos chegando, né? Domingo é dezembro. Domingo entramos no último mês do ano, que já é naturalmente um mês mais curto, que é um mês onde a gente vai se preparando aí para as festas, a gente vai se preparando para o ano que vem, para 2025, e é um momento em que muitas pessoas, claro, fazem as suas programações, as suas projeções,
as suas prospecções, as suas promessas, né, para o ano seguinte. A partir do ano que vem eu vou, a partir do ano que vem eu faço, a partir do ano que vem vai ser tudo diferente. E saiba que você tem essa força para de fato fazer tudo, tá? Tudo em letras maiúsculas aí, tá bom? Tudo que você quiser. Mas você precisa romper esse processo inconsciente. O que te faz, né? Lá em dezembro de 23, quando você fez as tuas promessas para 2024, o que te atrapalhou? O que te fez não cumprir parte dessas promessas, talvez todas, talvez nem todas, né? Talvez algumas você cumpriu, mas o que te fez não cumprir? É todo esse movimento inconsciente que, por mais que você se determinou, que por mais que você sabia da importância, você não conseguiu colocar em prática. E eu estou aqui agora dizendo para você que você pode, e daqui a pouquinho eu vou falar para você um projeto que eu tenho que se chama Conheça-te. Quero falar dele hoje para você, porque ele vai te ajudar muito a, de fato, conquistar, cumprir essas promessas para 2025. Porque essas promessas que você fez lá em dezembro de 23 e que agora em 24 você não cumpriu, tem aí uma grande participação desse inconsciente. Então é importante ter consciência disso. Mas o que eu quero também pedir para você, não se deixe levar por um sentimento de tristeza, por um sentimento de baixa autoestima, por um sentimento que te coloca para baixo, porque tudo aquilo que você, ou grande parte daquilo que você prometeu, você não cumpriu, e agora você está percebendo que você vai começar de novo a fazer as promessas para o ano que vem, e isso, de certa maneira, está te incomodando, o fato de não ter cumprido. É comum, claro, a gente vai se sentir com esse sentimento que nos leva para um sentimento de tristeza e de não aprovação nossa com nós mesmos, né? A gente não se aprovando, a gente se reprovando, e isso vai baixando cada vez mais a tua vibração. Não permita. Faz um outro exercício. Eu vou te propor aqui fazer um outro exercício. Lembra quantas coisas você vivenciou esse ano, quantas coisas você superou esse ano que não estavam na tua lista de propósitos do ano passado. Talvez não estivesse na tua lista do ano passado superar alguns lutos, algumas perdas de algumas pessoas, o desencarne de algumas pessoas queridas, de algum pet, um fim de relacionamento, um trabalho que não deu certo, uma doença sua, de alguém, e quanto você superou. Se fortaleça nisso, porque a gente fica dando atenção ou fica dando foco naquilo que a gente não conseguiu, naquilo de negativo, naquilo que eu fiz, que eu prometi e não cumpri. E tudo isso que aconteceu esse ano, que você não esperava, que foi uma surpresa para você, e que você teve e conseguiu superar. Você foi forte, você venceu, você superou com mais trabalho, com um pouco menos trabalho, com mais sofrimento, com menos sofrimento, com mais tristeza, com menos tristeza, mas você superou. Você foi forte, você é forte, você tem esse poder pessoal de superação. Então, se apega nisso, naquilo que você superou, não naquilo que você ficou devendo para você mesmo. Né? Porque essas promessas que a gente faz não é para o outro, não é para os outros, é com a gente. E é isso que machuca às vezes um pouco mais, porque é uma promessa que a gente faz para a gente mesmo e que nessa época a gente percebe que não conseguiu cumprir. E está tudo bem. O que você pode é melhorar esse movimento a partir de agora já, para que você de fato entre
um novo ano, para que você entre em 2025 com uma nova vibração, com um novo entendimento sobre você, com mais força, com mais poder, ativando esse poder pessoal que existe dentro de você, existe dentro de todos nós. Você que me ouve, você já sabe que eu falo muito disso, de quanto a influência externa, a influência do sistema, nos joga para baixo. O sistema, como um todo, ele quer nos manter refém, com medo, porque com medo as pessoas são manipuláveis, elas são dirigidas, não é? Então, é ter essa consciência de que você pode sair desse formato e ir para um formato onde o teu poder pessoal vai ficar em evidência. Todos nós temos, todos nós. Não existe diferença. A suprema inteligência universal, que você pode chamar de Deus, que você pode chamar da forma que você entender, ela não faz diferença entre nós. Não tem como. Como é que ela poderia fazer diferença entre nós? O que cada um de nós traz para cá é uma história para ser vivida. É uma história para ser equilibrada. É uma história para ser ajustada. Isso sim, cada um aí tem a sua programação de ajustes, a sua programação de trazer para o equilíbrio. E aí a gente vai vivenciar aquilo que precisa ser vivenciado. Mas não existe uma diferença desse para aquele que já parte dessa energia, dessa inteligência universal, dessa suprema inteligência universal. Não tem diferença. Alguém que você olha hoje e fala, caramba, como essa pessoa tem poder, como essa pessoa consegue as coisas dela, como ela consegue os resultados, você consegue tanto quanto ela. Você tem tanto poder quanto ela. Mas você precisa se conectar a esse poder. Você precisa se reconectar, porque esse poder você tem, está aí dentro de você. Então você precisa se reconectar. Reconectar. E como é que você, e por que é que você se desconectou? Uma das razões, a própria sobrevivência, o próprio instinto de sobrevivência. Para sobreviver, você precisou se adaptar ao meio. Foi obrigada a se adaptar ao meio que você participava, porque senão você não conseguiria sobreviver, ou pelo menos tinha a ideia e o pensamento, ainda na fase infantil, de que não conseguiria sobreviver. E mesmo, às vezes, na adolescência e começo da fase adulta, se eu não pertenço, eu não sobrevivo. Então, para poder pertencer, eu vou me ajustando ao meio. E lembra, esse meio, ele introjeta medo o tempo inteiro. E aí você se desconecta desse poder, dessa força, e vai começar a ter medo, muito medo. Um medo que está camuflado, um medo que está escondido, às vezes um medo que é evidente, até que você tem consciência dele, mas em geral ele está muito camuflado. E você só consegue perceber quando você se permite a um processo terapêutico. Porque é o processo terapêutico que vai levar para você a consciência que hoje talvez você ainda não tenha. Sobre você mesmo, sobre essas questões, sobre esses medos, sobre essas falhas, sobre essas feridas emocionais que foram causadas lá na infância, porque desses 90% desse inconsciente, 80% foi alimentado na infância. As feridas emocionais acontecem na infância. Você, adolescente, você, adulto, você sabe se defender. Talvez você não esteja conseguindo, talvez você nunca tenha conseguido se defender da forma com que você gostaria e talvez até da forma que você precisasse se defender. Talvez, inclusive, hoje ainda você não consiga se defender. Talvez hoje ainda você seja aquela pessoa que tem uma dificuldade enorme em dizer não,
Por quê? Porque não pode ser desaprovado, não pode ser desaprovada, né? Então, todas essas feridas que acontecem na infância, elas ficam atuando, porque a criança não tem essa defesa que o adolescente tem, que o adulto tem, que pode talvez não estar colocando tudo em prática, mas ele tem essa condição de se defender. A criança não tem. A criança absorve. No termo psicanalítico, a criança recalca o tempo inteiro. Ela esconde isso, porque ela não tem como se defender. Então ela é obrigada a aceitar tudo isso. E aí vão acontecendo as feridas emocionais. A ferida emocional da traição, a ferida emocional do abandono, a ferida emocional da rejeição e tantas outras feridas emocionais. E que ficam sangrando em você, adulto de 40, de 30, de 20, de 70 anos. Essa ferida emocional lá da tua fase infantil, ela ainda sangra, ela ainda não está curada, está longe, inclusive, de estar cicatrizada. E ela fica ativando você, adulto. Por isso que muitos adultos, muitas vezes você percebe, com reações infantis, com reações infantilizadas. Porque quem está aqui respondendo algo, quando eu vivencio algo que me remete àquela ferida emocional da infância, o nosso cérebro faz em questão de milésimos de segundos, ele faz um looping e ele me leva lá para o meu momento infantil, aonde essa ferida emocional aconteceu. E aí quem reage aqui é o adulto, de 20, 40, 70 anos? Não, é a criança ferida. Então isso tudo é o conteúdo desse inconsciente. E é tudo isso que é importantíssimo que você consiga trazer para a tua consciência, né? Então é processo terapêutico. Agora, nós sabemos, nós terapeutas, né, e você também sabe, que as pessoas em geral, elas resistem muito a fazer processos terapêuticos, a fazer terapia, a fazer o processo da análise terapêutica, né, que é tão bom. Quem faz sabe o quanto é importante, o quanto é necessário, mas grande parte das pessoas ainda resistem. E talvez ela resista não só porque ela não quer, porque ela tem medo, às vezes a própria questão financeira. De fato, fazer terapia não é algo barato. É um investimento. Se você for entender como investimento, talvez seja o melhor investimento que você faça na sua vida. Porque você vai investir na sua saúde psíquica, você vai investir na sua saúde mental, você vai investir na sua saúde emocional, que vai te fazer ficar muito mais forte para você, no seu dia a dia, prosperar muito mais. Então, se a gente for avaliar dessa maneira, é baratíssimo. É um investimento baratíssimo. Mas, em geral, as pessoas têm uma dificuldade, né? O brasileiro tem uma dificuldade, em geral, com a questão financeira. Ele coloca a questão financeira de uma maneira na vida dele que ele acaba não priorizando aquilo que precisa ser prioridade, aquilo que precisa ser priorizado. Saúde mental, saúde psíquica, saúde emocional deveria ser a primeira das saúdes a serem investida. Porque dependendo do teu emocional, você causa a doença. A doença vai para o físico a partir do emocional, né? Você que conhece a Cris Cairo, adora a Cris Cairo aqui da Vibe Mundial, ela fala muito sobre linguagem do corpo. A gente sabe o quanto todas as doenças começam no emocional. Então veja, invista na tua saúde emocional, porque o teu físico vai ficar 100%. Né? Ele vai ter, a sua saúde vai estar 100%. Quando o teu emocional está equilibrado, quando o teu emocional curado, é uma palavra muito grande para a gente dizer, né? Mas que você pode equilibrar isso tudo, eu não tenho a menor dúvida. Então, eu lancei um programa que se chama Conheça-te. Tem feito muito sucesso,
né? Já faz algum tempo que eu lancei e eu quero reafirmar, eu quero trazer para você, principalmente, que ainda não se permitiu, ou para você que está ouvindo aí pela primeira vez, é um projeto de 5 sessões. São 5 sessões. Ele não substitui o processo terapêutico. É fato, não substitui. Mas ele te dá tanta clareza. As pessoas que têm participado desse projeto, elas têm saído com tanta clareza sobre as suas questões inconscientes, sobre tudo isso, né, que eu estou aqui falando, elas saem com tanta clareza que abre uma janela de oportunidades para a vida dela. Isso é fato. Isso é fato. É o que as pessoas sentem após, e não é após as 5 sessões, não. Já a partir da primeira sessão, você já começa a ampliar o seu olhar sobre você. Você já começa a ampliar o seu olhar sobre essas questões inconscientes, né? Então é um projeto de 5 sessões que podem ser diárias, que podem ser presencial, pode ser online, pode ser uma vez por semana, podem ser 2 vezes por semana. Vai depender aí da sua agenda, da minha agenda, mas são 5 sessões que te trazem muita clareza sobre todas as áreas da sua vida. A sua área de relacionamento, a sua saúde, a sua questão financeira, né? De que forma você olha para o dinheiro, de que forma o dinheiro tem representação na sua história. Será que você pode estar carregando no seu inconsciente uma informação ouvida lá quando você tinha 4, 5 anos? Imagine você, lembra que eu falei agora há pouco, a criança ela não tem defesa. A criança entende tudo de forma literal. O que o adulto fala, a criança acredita. O que o adulto fala é verdade. Então imagine, né, eu nem vou falar aqui das questões que lá na infância você pode ter ouvido, né, que você pode ter escutado. Dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade, dinheiro, o reino dos céus é dos humildes, o rico não vai para o céu, o rico vai para o inferno. Tudo isso, crença limitante, histórias falsas, não verdadeiras, mas que podem estar aí habitando esse teu inconsciente e simplesmente te fazem não acessar dinheiro. Então imagine você com 4 aninhos brincando ali com o seu carrinho ou com a sua bonequinha e você ouve os seus pais conversando, né? O seu pai fala assim para sua mãe: ah, sabe aquele meu tio lá de Bauru? Nossa, aquele lá tá podre de rico. A criança ouve isso e ela pensa: nossa, ficar rico apodrece, eu nunca vou querer ser rico, eu nunca vou querer ser rica. Parece brincadeira uma fala dessa, parece uma questão sem relevância, mas a criança entende de forma literal. E ela pode estar, você aí pode estar com essa informação gravada no seu inconsciente, e esse medo de apodrecer por conta de ficar rico te impede de acessar todo o dinheiro que você poderia, que você pode, que você tem até por direito divino de acessar. Mas você fica com medo. Se eu acessar, eu posso apodrecer. Então, se essa fala entrou no teu inconsciente, ela está te bloqueando. Eu estou dando aqui um exemplo, dei alguns outros exemplos. Imagine na questão de relacionamentos, né? Você que é uma mulher aí que está me ouvindo, você ouvia lá a sua mãe, né? Sua mãe não estava feliz no casamento, a sua mãe não tinha ido bem, e ela dizia: eu não sei porque que eu casei, casamento é não sei o quê, homem não sei para que serve homem, né? E a criança, a menina ouve aquilo e ela grava. E o que vai acontecer na vida dela adulta? Ela vai ter muitas dificuldades no relacionamento, porque está gravado lá no inconsciente dela que ter relacionamento é ruim, que casamento é ruim, que homem não presta. Tem outras questões, muito inclusive maiores, que podem acontecer por conta dessa fala, né? Uma menina que ouvia muito isso da mãe nessa fase, ela vai ter umas outras questões também, que lá no meu consultório eu conto para você.
tá? Que lá no meu site, no meu espaço terapêutico, eu conto para você, porque isso se amplia muito, esse tipo de fala. Né? Como eu disse, parece uma coisa à toa, uma coisa inofensiva, uma fala que é jogada ao ar, mas dependendo de como você, mulher, ouviu a sua mãe ou a sua avó, ou uma pessoa mais velha, uma tia que você gostava muito, dependendo de como essa informação está aí, habitando o teu inconsciente, você vai ter problema de relacionamento. Existem outras questões que podem te levar a ter problema de relacionamento. Para você, mulher, principalmente com referência ao seu pai. Para você, homem, questões referentes à sua mãe. Tá? Tem muita coisa envolvida. Por isso que, mais uma vez, eu convido você para fazer terapia, para você poder entender. Porque senão você fica acreditando que foi por causa daquilo, que foi por causa daquele, que foi por causa disso, foi algo que me fizeram, foi não sei o quê, e de repente não tem nada de externo. Está absolutamente aí, dentro de você, no teu inconsciente. Entra em contato comigo, me pergunta sobre o projeto Conheça-te e revoluciona a sua vida. Aproveita agora, dezembro, eu vou atender o mês inteiro, para você poder entrar 2025 tranquilo, alcançando definitivamente os teus objetivos. Entra no meu canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta, tem lá o meu número de celular aparecendo, me manda uma mensagem. Se você quer anotar aí, pode anotar. Eu estou no Tucuruvi, em São Paulo, em frente ao metrô, pertinho do metrô. Tá? Então é 11 DDD 11 9 8670 6310. 11 98670 6310. Entra no meu canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta, pega meu número lá. Eu estou no Instagram, como Sidney Rosa Terapeuta, e também no Facebook como Sidney Rosa. E eu espero você num desses canais, ou então aqui sexta-feira que vem. Até mais. Tchau.